Paz e bem a você. É com alegria que te chamo para nos unirmos todos como cristãos católicos e cristãos do mundo inteiro para que nesta primeira sexta-feira do mês de abril nos depositemos no Sagrado Coração de Jesus. Primeira sexta-feira do mês, a Igreja mantém uma tradição magnífica de nós recordarmos o coração de Cristo Jesus, que envolto em espinhos pelos sofrimentos humanos, ao mesmo tempo arde em chamas de amor e de misericórdia por toda a humanidade. Nesta imagem de Cristo, Rei do Universo, temos o coração de Jesus bem visível. Um coração exposto, pleno de amor e de misericórdia pela humanidade. Suas chamas representam a capacidade de purgar nossos pecados, desfazer todas as impurezas, para que precioso fique somente aquilo que é virtude de Deus em nossa vida, para que isso sim, que realmente é precioso, permaneça em cada um de nós. E numa das mãos, o Senhor traz o globo terrestre, representando então o mundo em que vivemos. Acompanhados também do Imaculado Coração de Maria, Mãe de Jesus, Mãe da humanidade, que perpetuamente intercede, clama por nós, queremos nos unir ao apostolado da oração, um movimento católico que se encontra no mundo inteiro, em todas as nações, para que, voltados ao coração de Jesus, oremos por toda a humanidade e por nós mesmos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Oferecimento diário. Então, que seja não só o oferecimento deste dia 3 de abril de 2020, mas o oferecimento de cada um dos dias deste mês de abril que está somente se iniciando e que temos tantas expectativas em relação à situação que temos vivido mundialmente. Que cada dia seja ofertado ao Senhor, que o seu coração misericordioso esteja agindo em nosso favor. Oferecimento diário. Deus, nosso Pai, eu te ofereço todo o dia de hoje e cada um dos dias deste mês que o Senhor nos concede. Minhas orações e obras, meus pensamentos e palavras, minhas alegrias e sofrimentos, em reparação de nossas ofensas, em união com o coração de seu Filho, Jesus, que continua a oferecer-se a ti na Eucaristia, pela salvação do mundo inteiro. Que o Espírito Santo, que guiou a Jesus, seja o meu guia e meu amparo neste dia, em cada dia deste mês de abril, para que eu possa ser testemunha do teu amor com Maria, Mãe de Jesus e da Igreja. Rezo especialmente pela intenção do Santo Padre, o Papa, para este mês de abril. A intenção do Santo Padre, o Papa, já determinada sempre no ano anterior, para este mês de abril, pede para nós, para que todas as pessoas sob a influência de dependências
sejam bem ajudadas e acompanhadas. Nós temos situações emergenciais pelas quais estamos passando. No entanto, não podemos nos esquecer desta realidade que continua, infelizmente, acontecendo no meio de nós. Quantas e quantas pessoas, de homens e mulheres, de todas as classes sociais, que acabam se entregando aos vícios, às dependências químicas, do álcool, de tantas coisas. Dependências que escravizam, que tiram a liberdade de filhos e filhas de Deus que Jesus veio nos assegurar pela sua cruz. E a reflexão de hoje assim nos diz: que dependências? A começar pelas dependências químicas. Algumas mais, de certa forma, aceitáveis socialmente, que não deveria ser, mas acabamos como que aceitando no cotidiano da vida, como a do fumo, dos cigarros, cachimbos. Há tantas pessoas que, por mais que as autoridades de saúde procurem fazer compreender, procurem conscientizar, essas pessoas não deixam o cigarro, não deixam de fumar. Por mais feias que sejam, hoje uma das faces das embalagens dos produtos de fumo, ainda assim, quantos continuam fumando? E também o álcool, em suas belas garrafas, ofertado como se fosse uma coisa muito natural e normal. Se numa dose podemos ver até algo que faz parte da alimentação humana, passado o limite, se torna uma droga que destrói a vida, destrói a sociedade, destrói qualquer convivência. Outras que parecem estar se tornando aceitáveis. Quantas campanhas, por exemplo, para que se permita fumar maconha livremente. E vemos isto muitas vezes nas praças, nos parques, acontecendo com uma certa naturalidade, como se tudo fosse aceitável. Não se pensam nas consequências que provém disto, do mal que faz, que benefício traz à vida humana fumar maconha. Outras contra as quais ainda se luta, numa guerra que parece perdida diante das fortunas envolvidas, dependências da cocaína, do crack, da heroína, que tornam o ser humano verdadeiros trapos sobreviventes. Nem podemos dizer trapos vivos, trapos sobreviventes. Muito triste. E temos de acrescentar a dependência do sexo, e por que não dizer da pornografia, tão incentivada, estimulada e acessível hoje, e que traz às pessoas tanto mal, que traz aos relacionamentos tanta frieza, tanto desencontro. Há pessoas que se entregam ao sexo nem sequer por prazer, mas por terem desenvolvido uma real dependência dele. Então, logo aquele momento passa, bate o arrependimento. Porque a sexualidade é maravilhosa, bela, quando vivida no amor que Deus concede a seus filhos e filhas, poder sentir
e dar um ao outro, mas não na sexualidade desenfreada, sem qualquer compromisso, sem amor, sem bem-querer, na verdade, como se fossem apenas objetos humanos. Não o praticam tanto por gosto, mas porque precisam alimentar o vício. Em tudo isso, mesmo em nome da liberdade, a falsa liberdade que escraviza, o que acontece é que o ser humano perde a liberdade, ele se destrói, se torna alvo de si mesmo, de suas escolhas. Dessa terrível situação resultam mortes, chacinas, rompimento de famílias, de relacionamentos de amor, doenças, e o mundo se povoa de escravos que pensam ser livres, mas estão sendo manipulados por interesses poderosos, por injeção de muito dinheiro para que aqueles que possuem possam ter mais, escravizando tantos outros que não percebem estar sendo usados, que influenciam e corrompem corações, corrompem mentes, a mente humana, que pode ser tão livre e se torna, no entanto, escrava. Influenciam governos inteiros em suas políticas, em seus partidos, em seus ideais, que se tornam corrompidos. Pensemos em cidades brasileiras onde o Estado perde grandes áreas metropolitanas para os traficantes da morte e os tristemente famosos milicianos, que com uma ideologia a princípio de defesa, nada mais são que carrascos a tirar vantagem dos que se tornam suas presas, suas vítimas. Não deixemos de ter no coração as figuras de crianças transformadas em soldadinhos do crime organizado. Diante das misérias, quantos são levados ao engano, e desde a infância, desde o período em que poderiam ainda conservar a inocência, são tragados por essa realidade tão má da dependência. Lembremos dos jovens serviçais do tráfico, que são capazes de descarregar um fuzil inteiro em seres humanos, como se fossem coisa qualquer, levados por essa ideia de que aqueles que lhes pagam são mais importantes, quando a importância é a nossa vida que Deus nos deu, a liberdade de podermos ser irmãos, de sermos fraternos uns com os outros. Não podemos deixar de lembrar, diante dessa realidade de dependências, que tem como pano de fundo dinheiro, poder, domínio, influência, muita gente que não aparece, mas que está por trás destas coisas. Ainda precisamos lembrar do tráfico de armas, do tráfico até mesmo de pessoas, de seres humanos. Vemos hoje pessoas sendo usadas como máquinas, das quais podemos tirar uma peça ou outra para que uma outra máquina se restabeleça ou esteja melhor.
e assim fazem com seres humanos, tirando órgãos de seu corpo, da sua vida, para dar a alguém que pague por isso. Que triste situação a humanidade chegou. O Apocalipse já denuncia as Babilônias deste mundo e os mercadores obcecados por luxo e por riqueza. O que menos vale no seu comércio, ao qual se entregam alegremente, são os seres humanos. Escravos e escravas, as pessoas se tornam daqueles que, por riqueza e poder, criam tantas dependências para os outros. Eles mesmos criam dependências para si. Mas nada do que se faz na terra ficará oculto diante de Deus, que tudo sabe, tudo conhece. O Apocalipse nos faz compreender isso. Livro do Apocalipse, capítulo 18, versículos de 11 a 13. Neste mundo sem piedade e sem amor, onde manda o ídolo do dinheiro, assim encontramos, conforme nos narra o evangelista Mateus, capítulo 6, versículo 24, e mesmo em Lucas, capítulo 16, versículos 9, 11, 13, temos um poderoso recurso: apelar para o coração de Jesus. Rico em misericórdia, nos lembra o apóstolo Paulo, a comunidade de Éfeso, Efésios, capítulo 2, versículo 4. Recorrer ao coração misericordioso de Jesus, que pode sim libertar a humanidade de suas escravidões, de toda a dependência, de todo abuso, de toda maldade, de todo desamor que tem trazido tanta tristeza, tanto sofrimento ao mundo inteiro. Deus é bom, lembremos disso. Deus é bom. O coração de Jesus tem todo o poder no céu e na terra. Não nos esqueçamos. Muito do que nós estamos vivendo hoje na realidade presente tem a ver com esse descaso que o ser humano tem criado pela própria vida humana. E quantos vírus, quantas contaminações, quanta destruição da natureza perfeita que Deus fez para nós tem ocorrido por dinheiro, por poder, por influência negativa do ser humano na vida do próprio ser humano, no mundo que o Senhor nos concedeu prontamente, gratuitamente. Não desanimemos por causa disso. Lembremos, Deus é bom. No coração de Jesus, depositemos nossa vida, a vida da humanidade, para que, diante das chamas de seu coração, os olhos da alma se abram e vejamos com maior clareza, e vendo melhor, possamos tirar de nosso meio tudo aquilo que escraviza e sejamos mais fortes diante das muitas tentações que o cotidiano nos apresenta. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão do Sagrado Coração de Jesus, pela intercessão do Imaculado Coração de Maria, venha sobre vós, sobre os seus, sobre a humanidade que necessita da misericórdia do Cristo, a bênção de Deus que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Sagrado Coração de Jesus,
temos confiança em vós. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Imaculado Coração de Maria, sede a nossa salvação. Fique em paz, com a graça de Deus.